A segunda etapa do método Atitude chegou, que é o tenha as informações do seu cliente. Você já passou pelo aborde alegremente, agora você entrou na segunda etapa. Misael, e o que eu preciso fazer para ser um excelente profissional no tenha as informações do seu cliente? Fique ligado que após a vinheta eu vou te contar qual que é essa atitude fundamental para você conseguir todas as informações que você precisa do seu cliente. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Misael Santos, eu sou o criador do método Atitude e este é o 10º vídeo da série de treinamentos Atitude, os passos da venda. Agora nós entraremos na segunda etapa do Atitude, que é o tenha as informações do seu cliente. Você que acabou de fazer uma abordagem fantástica, fenomenal, contagiante, aquela abordagem que realmente encantou o seu cliente. Você gerou ocitocina no seu cliente e agora você vai iniciar as informações, você vai captar essas informações do seu cliente, pois elas serão muito importantes para o decorrer da sua venda até o fechamento delas. Pode ter certeza, essa etapa faz uma grande diferença no seu fechamento, aonde você vai chegar na letra D do Atitude, que é o determine o fechamento da venda. Então essa etapa de agora, a segunda etapa, vai te ajudar demais na sexta e a última etapa do processo da venda, ok? Mas Misael, o que eu preciso fazer para ter grande sucesso nesta segunda etapa? Pessoal, nós temos um grande defeito. Todo bom profissional da área comercial, a maioria é quase que um DNA, né? A maioria é muito falante, é muito comunicativo. Quase todos os bons vendedores, os bons comerciantes, os excelentes profissionais da área comercial, da área de vendas, gosta de falar muito, gosta de se comunicar. E aí está um grande problema às vezes. Nós queremos falar demais e ouvir menos o nosso cliente. E para você ser um excelente profissional no tenha as informações do seu cliente, você precisa de dois pilares. O primeiro, saber ouvir. Você precisa estar disposto a ouvir mais o seu cliente e falar apenas o necessário para você obter as informações. Essa etapa da venda, se você quiser falar muito, se você entrar com muita fala sua, você vai ter problemas, você não vai conseguir captar o que o seu cliente quer falar. E ouvir o seu cliente nesse momento é fundamental para você perceber as emoções que o cliente está transmitindo, quais são os seus problemas que ele está trazendo para você solucionar. Ou seja, se você não estiver disposto a ouvir o seu cliente, a comunicação vai ser prejudicada. Então você precisa ouvir muito bem o seu cliente e você falar apenas o necessário para obter essas respostas. Nós queremos falar muito nesse momento e aonde está o erro. E tem vários profissionais dessa área, eu também passei por essa fase, por essa etapa, de querer já logo quando aborda, já ir direto demonstrando o produto sem obter as informações. E aí que está o grande erro, é o desejo do fechamento da venda, é o desejo de fazer a venda. As perguntas não são feitas para você ter o perfil do seu cliente criado. Então você precisa nesse momento ouvir. Não é à toa que Deus nos fez, né, anatomicamente com 2 orelhas, 2 ouvidos e apenas uma boca. Nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos, principalmente nessa hora do tenha as informações do cliente. Por isso que essa etapa chama tenha, ou seja, você vai ter que obter, você vai ter que captar essas informações do seu cliente. Como você vai captar? Falando. Não tem como, você tem que ouvir, você tem que estar disposto a ouvir as respostas do seu cliente. E é óbvio, você tem que ter o domínio da venda. Tem cliente que gosta de falar demais, quer quase que fazer um verdadeiro dossiê ali da vida dele, do que ele está passando ali naquele dia, ou naqueles dias, ou nos últimos tempos da vida dele. Se você não tiver o domínio da venda, você vai perder o time da venda e não vai conseguir obter as informações necessárias, vai cansar você e a venda perde o sentido e às vezes nem sai venda. Além de você ter que ouvir muito bem o seu cliente, a segunda parte que você precisa ter nesse momento da venda, que é o tenha as informações do seu cliente, é você ter raciocínio rápido e você ter estratégia nas perguntas. Você precisa pensar rápido com estratégia. Então, dependendo do segmento que você trabalha, qual que é o produto que você trabalha, você já tem que vir com as perguntas nessa fase que vai, de uma certa forma, colocar essas respostas que você quer obter a seu favor no fechamento da venda, no determine o fechamento da venda, a letra D do Atitude. Então você tem que saber fazer as perguntas já intencionalmente, sem o cliente perceber, que é para usar essas respostas no fechamento, porque vão vir as objeções provavelmente, tá? Que é
a letra U do atitude, ultrapassa as objeções do seu cliente. O cliente vai dar objeções para não comprar ali naquele momento. Eu sempre costumo dizer que se você atuou como um verdadeiro especialista no que você faz e no que você representa, se você soube fazer bem a abordagem, soube obter as informações certas do seu cliente, investiu bem na demonstração do produto, trouxe o cliente para a negociação no momento certo, eu estou falando passo a passo do método atitude, você pouco vai ter objeções. A chance de você ter muitas objeções, atuando da forma que nós estamos te passando nesses vídeos, a chance de ter muitas objeções, elas vão diminuindo. Eu conheço pessoas que trabalham de uma forma muito especialista no que faz, tem atitude mesmo no seu atendimento e quase não tem objeções da parte do cliente. O cliente ele fecha a venda com maior facilidade, porque as objeções são bem menores, uma ou duas no máximo, e aí o fechamento já vem. Então, para você ultrapassar as objeções do seu cliente, porque objeção é uma barreira, você precisa ultrapassar essa barreira. Você precisa convencer o seu cliente que essa objeção ela não tem valor na realidade. Ela não é realmente o ponto de empecilho para fechar a venda. Mas para isso, você precisa, nessa etapa do tem as informações do seu cliente, você precisa ouvir bem, estar disposto a ouvir atentamente as respostas do seu cliente, decorar o que ele está falando, para você poder usar isso no fechamento. E você precisa ter estratégia de perguntas. Perguntas que tenham sentido, perguntas que tenham um efeito realmente muito bom, sejam eficazes lá no fechamento. Então é agora que você vai ter essas respostas para ao longo do processo te ajudar no fechamento. Só que não serve só para o fechamento não, tá? Essas perguntas servem para a próxima etapa, que é o I, invista na demonstração do seu produto ou do seu serviço. Então para você investir na demonstração do produto, como que você vai mostrar, apresentar o produto ou o serviço adequado ao seu cliente se você não tiver o perfil correto do seu cliente? E como que você tem esse perfil? Fazendo as perguntas corretas, não tem as informações do seu cliente. Então você vê como que é importante você saber perguntar estrategicamente para montar o perfil do seu cliente. Então é isso, pessoal. Para você ter as informações do seu cliente com muita qualidade, com muita eficácia, você precisa estar disposto, primeiro, a ouvir. E segundo, você precisa ter estratégia, você precisa ter sabedoria, você precisa fazer perguntas objetivas que vá realmente montando o perfil do seu cliente, ok? Nós vamos para o 11º vídeo agora, onde eu vou dizer quais são as perguntas, que tipos de pergunta te favorecem muito para você facilitar o seu fechamento no Determine o Fechamento da Venda. Ok, pessoal? Eu quero te convidar a você curtir os nossos vídeos, não só assistir, curta eles, compartilhe e também se inscreva no nosso canal, ok? Vamos para o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, com muita atitude. Tchau, tchau, pessoal. Que Deus abençoe.